Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de análise de dados com o uso do Nime. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês uma nova funcionalidade que foi adicionada ao Nime por meio de uma nova extensão que foi criada, que é para trabalhar com dados geoespacializados ou geoprocessados. Então nós temos um novo pacote de extensões que vocês podem baixá-lo vindo aqui na parte de instalação de software, né, das extensões, e aqui vocês podem procurá-lo nas extensões que nós temos aqui, ó, do Nime Analytics Platform, de contribuições da comunidade. Para que ela funcione bem, vocês precisam ter instalada a versão 4.7 do Nime. E aqui vocês vão procurar, então, a extensão, os nós Geospatial Analytics, tal como nós temos aqui ao lado, ó. Vocês vão digitar aqui e procurá-lo. Eu vou desmarcar aqui para ele mostrar tudo que existe. Acho que eu vou deixar ele procurar aqui, eu vou ver se vai achar. Entrou. Olhar no Trust. Então é nesse endereço aqui, ó, das extensões, que vocês precisam procurá-lo. No Community Contributions Trusted 4.7, vocês precisam instalar a versão nova do Nime, caso vocês não tenham ainda. Instalem a 4.7 e vocês vão ter essa opção aqui, Nime Community Extensions Other. E aí vocês têm aqui, ó, Geospatial Analytics Extension for Nime. Marquem aqui e façam a instalação como de padrão. Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho instalado, mas basta que vocês façam. Ele vai instalar esse pacote aqui dentro, né, do repositório de nós em Community Nodes. Vocês vão encontrar aqui esse conjunto de nós Geospatial Analytics. E aí tem uma série de nós aqui que podem ser utilizados. Eu acredito que, assim, do meu ponto de vista, ainda tem algumas coisas para serem melhoradas nesses nós aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, vou mostrar. Na verdade, nesse vídeo eu vou dar uma visão geral do que pode ser feito, algumas possibilidades que existem. E se vocês tiverem interesse de demonstrações de como usar esses nós depois, aí vocês postem nos comentários aqui como vocês gostariam de ver estes nós sendo utilizados. De repente tem alguma utilização que vocês têm, gostariam de ver como se faz, aí eu posso demonstrar para vocês aqui conforme as solicitações de vocês. Esse vídeo nós vamos fazer uma apresentação geral e aí depois com os comentários de vocês, enfim, nós vamos enriquecendo as demonstrações de uso desses nós. Então nós temos aqui, ó, começando, então, o primeiro grupo de nós, que é o Special EO, onde nós temos aqui os leitores e escritores, né, os nós para ler e escrever dados geoprocessados, né? Então nós temos aqui GeoFile Reader, que é para ler arquivos de shape e outros tipos, o GeoPackage Reader, que vai ler pacotes de arquivos, pacotes de camadas, por exemplo, que o QGIS é um dos softwares que exporta nesse formato. Então aqui para nós lermos os arquivos. Depois nós temos aqui cálculos que podem ser feitos em questões espacializadas. Vamos mostrar depois também como utilizar. Manipulação de dados espacializados. Tem mais uma série de nós que também podem ser utilizadas. Transformação, aquele transformation, né, pode ser utilizado para a questão de dados espacializados. Nós também vamos ver alguma coisinha aqui. Conversão, algumas conversões que ele faz de arquivo em formato GeoJSON para geometria, ou geometria para GeoJSON, transformando aqui também a questão de formato de geometria para latitude e longitude, ou o inverso, né? Quando pega as coordenadas em duas colunas, latitude e longitude, transformar para geometria, tu vai fazer isso aqui. Visualizações, nós para visualização de mapas, enfim, dados espacializados. A questão de análise exploratória também tem uma série de nós aqui. Modelagem espacial também tem uma série de funções. Análise de localização, de locais, enfim, e algumas bases de dados abertas, de dados espacializados, que via de regra são dados bases de dados dos Estados Unidos lá que vocês podem baixar para teste, enfim, para utilizar para algum exercício. Ou se alguém for analisar dados dos Estados Unidos, tem essas bases que podem ser utilizadas aqui. Bom, então essa é uma visão geral do que pode ser feito. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é criar uma carga de
um arquivo de dados. Eu tenho aqui, para fins do nosso estudo, eu tenho um arquivo de shape com os shapes dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então é esse arquivo aqui, o RS Municípios 2021.shp. Para eu ler esse arquivo, vou vir aqui no NAIM, no GeoFile Reader, vou trazê-lo para cá. Notem que ele, no meu computador aqui, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Me parece que esse é um dos probleminhas que nós temos ainda para serem melhorados com essa extensão desses nós aqui espacializados. Eles são escritos todos em Python, pelo que eu entendi, mas quando vocês instalam, o próprio instalador das extensões aqui já configura tudo que é necessário, enfim. Mas ele tem essa característica, diferente de outros nós que quando tu arrasta para cá ele já sai funcionando na hora, já aparece aqui. Esses nós de geoprocessamento, eventualmente eles demoram um pouquinho para carregar na tela aqui. Eu acho que ele consome um pouco mais de memória, alguma coisa que talvez nas próximas atualizações isso vai ser corrigido. De qualquer forma, está aqui. Para carregar o arquivo, então nós vamos vir aqui com o botão direito, configure. E notem que diferente, pelo menos nesse dia de hoje, 5 de janeiro de 2023, nós ainda não temos um botão aqui para navegar e procurar o arquivo que nós queremos ler. Nós temos que escrever o caminho aqui. Essa é uma limitação desse pacote, dessas extensões, que eu acredito que vai ser resolvida depois. Então eu vou ter que vir aqui, pegar o caminho onde o meu arquivo de shape está salvo, armazenado, vou copiar. Vou lá aqui, faz uma barra, e aí agora eu copio então o nome do arquivo. Nome com extensão, copiá-lo aqui, e preciso colar aqui. Então, essa é uma limitação que nós temos hoje. Eu preciso colocar aqui, digitar ou copiar e colar o endereço, o nome do arquivo, tudo certinho, dou OK, e mando executar. Mas ele lê isso sem maiores dificuldades. Ele consegue ler, ele já processou o arquivo. Se eu abrir a tabela aqui, ele já tem os dados espacializados. Ele já reconheceu, então, aqui os dados em formato de string, o código do município, código do IBGE, nome do município, sigla, a área em quilômetros quadrados. E aqui, notem que esse símbolo aqui, geometry, é o tipo de dado. Então ele já reconheceu que aqui é uma geometria, ele está trabalhando com dados de geometria espacializada e é um polígono, né, que é o desenho de cada uma das cidades. Ele não aparece as coordenadas todas aqui, mas ele está lendo isso. E esse EPSG é o sistema de coordenadas que ele está utilizando, ele está referenciando. Eu não vou explicar isso agora aqui, porque não é uma aula de geoprocessamento. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso, tem os cursos que a gente oferece, né, que vocês podem solicitar caso vocês tenham interesse, mas aqui é só para dar uma visão geral do que ele está exibindo aqui, para quem já tem uma noção, sabe que aqui é a questão do sistema de coordenadas. Então ele leu corretamente o arquivo. Eu posso fechar aqui, tá? Notem que aqui ele exibe as coordenadas do polígono certinho, com todas as delimitações, está tudo aqui. Então ele já visualiza, já posso trabalhar com o que eu tenho aqui. Se eu pegasse, por exemplo, né, mas aqui eu tenho a coordenada específica, né, de todo o polígono, desenho dos municípios, de cada um dos municípios no mapa. Posso trabalhar com isso, mas eu posso também transformar esse desenho, ao invés de ter um desenho, vou mostrar para vocês num mapa aqui, para ficar menos abstrato para quem não tem familiaridade. Vou vir aqui na visualização espacial, vou pegar aqui um Geospatial View, seria para um mapa, né, visualização de mapa. Vou conectar esse nó aqui. Vir aqui. Posso dar 2 cliques sobre ele ou clicar com o botão direito e vir em Configure. Quando eu abro a configuração, primeira coisa que ele pergunta, qual a coluna tem os dados de geometria, os dados geométricos. Nesse caso é a coluna Geometry, que nós já vimos antes. Se eu quisesse colocar alguns dados para serem exibidos conjuntamente, como rótulos no mapa, eu poderia utilizar aqui. Poderia selecionar algum aqui, por exemplo, o nome do município, passar para cá. Poderia fazer mais alguns ajustes, marcador da coluna, se eu quiser colocar alguma coisa, enfim. Posso ir configurando passo a passo aqui.
Num primeiro momento eu vou deixar tal como ele está, eu vou simplesmente clicar em Save, em Execute, para que vocês vejam o que ele vai abrir aqui para mim. Notem que ele demora um pouquinho para carregar, está carregando um arquivo que é relativamente grande também. E ele exibe aqui então, ó, o mapa ao fundo. Já pegou um mapa aqui do OpenStreetMap, tudo e tal. E ele já tem aqui então os polígonos, ó. Cada um desses desenhos aqui é o que a gente chama de, nós chamamos de polígono. E ele aparece aqui, ó, conforme eu coloquei aqui, ó, o nome do município. Então ele aparece aqui, ó, quando eu posiciono o cursor do mouse, ele faz isso. Posso clicar. Se eu clico em cima não tem nada porque eu não coloquei nada aqui, ó, para ele aparecer. Então, vou fechar. Então eu posso ir trabalhando agora com esses dados. Essa é uma forma que eu tenho de trabalhar com os dados, com os polígonos aqui. Então, essa é uma primeira visualização. Mas eu poderia, ao invés de querer os polígonos, eu poderia querer apenas os pontos sobre cada município. Para isso, eu poderia usar, por exemplo, aqui na transformação espacial, ó, Geometry to Point, ou seja, transformar aquela geometria, o desenho dos limites do município em um ponto, que pode ser um ponto central, enfim. Então eu posso usar esse nó aqui. Vou trazê-lo para cá. Abrir aqui a coordenada, né, o nó, as configurações. Ele já reconheceu a coluna com a qual ele tem que trabalhar. Aqui ele abre a caixinha de combo. E aí ele me pergunta como eu quero que ele transforme esse polígono em um ponto. Pode ser o centroide, que seria meio que o ponto central do polígono, ou um ponto representativo. Por padrão, ó, ele tem uma opção aqui de mais informações de ajuda. Também nós temos aqui ao lado a questão da descrição, que pode ser utilizada. Por padrão, eu vou deixar o centroide, posso até testar os dois, mandar executar. Ó, e agora ele transformou, ó, o que era um polígono, que antes tinha várias coordenadas, ó, agora só tem duas, de latitude e longitude. Vou abrir novamente aqui o mapa, ainda é a coluna geometria, vou clicar salvar e executar para ver como vai ficar no mapa. E notem que agora apareceram os pontos, então eu posso ir trabalhando aqui agora conforme necessário. Ó, tamanho do ponto aqui, ó, poderia colocar, por exemplo, que o tamanho do ponto vai ser definido pela quantidade de quilômetros quadrados da área de cada município. Vou ter ali, mando clicar em salvar e executar. Ó, e ele mudou agora aqui, então, o tamanho dos pontos. Poderia ser uma informação, por exemplo, de quantidade de clientes, quantidade de usuários de um serviço público, por exemplo, enfim, pessoas vacinadas de Covid, qualquer coisa. Poderia fazer isso aqui. Então, essa é uma forma. Tem o centroide e depois tem essa outra opção aqui, que é o ponto representativo. Clicar em OK, para executar. Vou vir aqui em configurações. Vou deixar aqui como tem nada, só para ver como ele vai exibir ali. Ele toma algum tempo para executar. E abre para mim aqui, ó, como nós já tínhamos antes. Então, talvez ele não dá uma diferença muito grande agora, porque nós estamos trabalhando com uma distribuição de municípios no estado de um terreno bem amplo e com muitos pontos. Então, talvez fique difícil de visualizar a diferença entre uma opção e outra. Mas são essas duas opções que nós temos. Aí que clicando aqui, ó, vocês têm mais informações de como utilizar esse nó aqui, ó. Então, inclusive, vocês podem vir aqui, ó, para ver a diferença entre os dois, clicando nos links aqui. Possivelmente ele vai abrir aqui, então, para vocês as explicações, como tudo isso é feito. Então, tem essa opção, nós temos essa opção aqui, ou poderia simplesmente voltar a exibir os polígonos. Como eu já tinha, agora eu vou passar para cá também a área aqui para abrir no pop-up. Vou clicar em salvar e executar. Aguardo alguns instantes até que ele abra aqui a visualização. Maximizar aqui. Abriu, ó. E agora, então, como eu coloquei aqui a questão do pop-up também, além do nome do município, eu botei a área em quilômetros, ó.
eu clicar, posicionar o cursor do mouse e clicar sobre algum polígono, ele exibe a área do município, que é o que eu coloquei, configurei aqui. Não existe essa opção que, entre outras, de trabalhar com mapas, tem outras funcionalidades aqui também. O que eu gostaria hoje, nesse vídeo, é de apresentar esse novo conjunto, esse novo pacote, né, essa nova extensão, uma série de nós, né, de pacotes de nós para trabalhar com geoprocessamento, e fica muito interessante dentro do NIME, uma vez que foi desenvolvido, né, por um parceiro do MIT, ou de Harvard, se não me engano, um centro de pesquisas dentro de Harvard, se não me engano é Harvard, em parceria com o NIME. Então tem essa vantagem dessa parceria com o próprio NIME, para que fique algo bastante compatível com a aplicação como um todo, que vocês podem explorar aqui também. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para dar um like. Se vocês não gostaram, eu vou pedir para dar um like também, porque isso ajuda, né, para que os vídeos sejam mais divulgados. Vou pedir que vocês compartilhem também, ou sugerir que vocês compartilhem com outras pessoas que possam ter interesse em utilizar esses nós, que vocês testem, também sugerir que façam testes. Se tiverem qualquer dificuldade, qualquer dúvida para utilizar esses nós aqui ou algum outro, postem nos comentários, peçam ajuda, que assim que possível eu respondo para vocês. E todas as sugestões que vocês tiverem de uso desses nós de geoprocessamento, como utilizá-los, ou alguma base de dados que vocês gostariam de ver, como fazer para utilizar, postem aqui nos comentários, que nós vamos responder e gravar um vídeo assim que possível. Também para aqueles que podem ter interesse em alguma formação do NIME, de forma geral, ou alguma área específica do NIME, inclusive geoprocessamento, podem fazer contato, pedir maiores informações aqui pelo chat mesmo, tá? Ou no nosso site recursosurbanos.com.br, que a gente passa mais informações para vocês e procura contribuir da melhor forma possível. Tá ok, pessoal? Então um abraço e até o próximo vídeo.